mas na verdade Pronto, também gente. é que esse assunto é tá o assunto da hora mesmo. É um tópico muito bom. Começou, gente. Pode apresentar, Paola. Começamos então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Cybermesa Redonda promovida pelo Centro de Línguas CELIG. O CELIG consiste em um curso de extensão criado com o objetivo de oferecer cursos de qualidade para a comunidade em geral, tanto acadêmica quanto a sociedade rondonopolitana. Contudo, diante do cenário pandêmico mundial e a impossibilidade de oferecer a formação de professores que ocorria presencialmente, vimos a necessidade de continuar os nossos trabalhos na modalidade online, para aqueles que têm condições de estudar remotamente por meio das cybermesas redondas. Atualmente, o CELIG tem como coordenadora geral a professora doutora Maria Aparecida dos Santos e como coordenadora pedagógica a professora doutora Ana Paola de Souza Lima. Antes de iniciarmos a apresentação dos palestrantes dessa noite, peço que utilizem o chat do Facebook para enviar questões acerca da temática discutida para a rodada de perguntas. Agradecemos a compreensão e a audiência de todos e todas os presentes. Os nossos palestrantes dessa noite, quem serão? Serão nossos queridos, primeiro, professor Paulo Nunes da Mata, graduado em Letras Língua Inglesa pelas Faculdades Integradas de Rondonópolis, AFAE. É especialista no ensino de língua inglesa pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em Linguística pela Universidade de Franca. Passou 720 horas em imersão em língua inglesa em Georgetown, na Guiana Inglesa, e frequentou curso de linguagem e metodologia no ensino de língua inglesa na Universidade de Londres, na Inglaterra. Possui 2 concursos como professor de língua inglesa, um na Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha e outro na Escola Estadual André Antônio Maggi. Também dá aulas particulares de língua inglesa com material preparado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Temos também, nessa noite, o nosso querido professor Márcio César Cardoso, graduado em Letras, licenciatura plena pela Universidade Federal de Mato Grosso, segunda licenciatura em Letras em Inglês pelo PARFOR, Universidade Aberta do Brasil, UFMT, atuou como professor de língua inglesa e língua espanhola pelo FISC, Rondonópolis, é professor de espanhol no Colégio Cândido Portinari, de Rondonópolis, foi professor de língua portuguesa e produção textual no Colégio Adventista, é professor de língua inglesa do nosso CELIG, Centro de Línguas da UFR, atuou como professor substituto de língua portuguesa no Departamento de Letras e hoje é professor substituto da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. É também mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, e doutorando também na mesma instituição. Passo agora a palavra para o professor mestre Paulo Nunes da Mata para iniciar a sua fala sobre a temática O ensino da língua inglesa como língua franca. Após os 20 minutos, chamaremos o professor mestre Márcio César Cardoso. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou aqui muito feliz de poder estar participando nesse live. E, na verdade, a minha primeira participação num debate assim, ao vivo pelo Facebook e falando sobre linguagem. Que interessante, né? Bom, você fez a minha apresentação aí, é exatamente isso, mas o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Então, essa informação que tem, ela está lá no meu Lattes e teve algumas mudanças desse tempo para cá. Hoje, por exemplo, eu já estou na escola Seja Alfredo Mariem, que é a Escola de Educação de Jovens e Adultos, né? Então, eu saí da Escola André Maggi e da Escola Joaquim Nunes Rocha. É que, na verdade, o estado é seleção, é contagem de ponto, então nunca sabemos. Uma hora você está aqui, uma hora você está lá, e vai sempre mudando as coisas. Bom, mas feita a minha apresentação, eu vou agora falar por que eu decidi aceitar o convite de falar como inglês como língua franca.
Bom, a Paola apresentou duas razões aí para isso. Primeiro, antes dessas duas razões, eu aprendi inglês como autodidata. Aprendi sozinho, com maior dificuldade. Quando eu conto para as pessoas como eu aprendi inglês, muitos acham interessante, porque a aprendizagem que eu tive, ela foi praticamente sem... Olha que foi no tempo de 96, 97 para cá, muito mais antes ainda, nós não tínhamos essa internet que temos hoje. Hoje temos internet, com tudo hoje está mais fácil. Aquele tempo não era assim. Então eu aprendi inglês daquela forma assim, ó. Eu aprendi as palavrinhas, igual, por exemplo, a palavra game, jogo. Eu falava game. Game. Então, se alguém falasse comigo, eu não ia entender o que eu estava falando. Game. O que é game? Na verdade, game. Qualquer brasileiro que não conhece a língua inglesa vai falar game. Então, você vai aprender depois que a pronúncia é game. Bom, depois, com relação à gramática também, eu não conseguia fazer uma construção conforme a norma padrão da língua inglesa. Aí eu falava a palavra, por exemplo, eu não falo inglês. I know speak inglês. Então, ficava totalmente desestruturado. E aí eu fui depois estudando sozinho, conseguindo fitas aqui, fitas ali, e fui melhorando o meu inglês, fui conseguindo entender, as pessoas iam conseguindo entender melhor, até com um certo tempo depois, eu tive um desejo grande de conhecer os Estados Unidos, a Inglaterra, mas quando eu olhava na situação financeira, situação econômica, achava muito difícil, muito caro, o custo de vida naquele país. Eu pensava, meu Deus, nunca vou conhecer um país que fala inglês. Ou melhor, nunca ia conhecer os Estados Unidos e a Inglaterra, porque para mim, naquele tempo, só havia Estados Unidos e Inglaterra. Eu não sabia de outros países que falavam inglês. Depois fui saber que tinha inglês no Canadá, que tinha inglês na Nova Zelândia, na Austrália, mas mesmo assim, para mim, a dificuldade era a mesma. Então, eu comecei a projetar, a buscar outros países que falavam inglês e encontrei a Guiana, que na minha apresentação foi falado também do meu tempo que eu fiquei na Guiana. Consegui ir para a Guiana, fácil, para você sair daqui. No meu caso, nós estamos em Mato Grosso, em Rondonópolis especificamente, para sair daqui e até a Guiana foi muito fácil. Peguei um voo em Cuiabá, fui para Brasília, beleza. Quando eu cheguei ao país, eu já tinha estudado sobre a língua inglesa falada na Guiana antes. Eu achei diferente a linguagem. Embora, lógico, eu já conhecia, mas eu achei diferente no sentido de que, comparado com aquela que você ouve no áudio, de filme, de música, lógico, é bem diferente. Diferente qual? A que é falada no dia a dia. Quando as pessoas estão conversando informalmente, elas usam uma variedade chamada crioulo. Mas quando elas falam devagar, você consegue perceber que é inglês. Mas aí a linguística vai dizer que não, que é uma variedade chamada crioulo. Então lá, como tem uma certa relação com o Caribe, eles falam o inglês crioulo caribenho. Bom, essas foram algumas das razões. E a outra razão é porque, recentemente, o governo federal alterou a terminologia de inglês como língua estrangeira para inglês como língua franca. Então, a nova BNCC, ela vem com essa terminologia. Nós não mais ensinamos o inglês como língua estrangeira. Mas, antes de falar dessas variedades de inglês, eu vou... eu esqueci de colocar o meu... de colocar o meu... Como é que chama? Bom, os tópicos aí. Eu vou falar os tópicos, então. Qualquer coisa eu mostro. Será que dá para ver? Não dá não, né? Eu esqueci. Vocês têm como puxar? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Peraí. Peraí, só um pouquinho. Eu vou pegar aqui. Eu esqueci de pegar a minha... Aqui está. Deixa eu compartilhar aí para ficar mais fácil para vocês seguirem o que eu estou falando. Então, aí na sequência... Bom, enquanto vai apresentando aqui, deixe-me ver se eu consigo já compartilhar agora.
Não, é melhor ir falando sem ele, porque eu não vou conseguir fazer isso aqui, não. Bom, aí, no caso, eu procurei investigar sobre essas variedades de inglês. Um pesquisador indiano chamado Kashu, ele criou um modelo que divide a língua inglesa em três variedades, que é inglês como língua nativa, inglês como segunda língua e o inglês como língua adicional. Para nós aqui, até então, era chamado de inglês como língua estrangeira. Tá, e aí o governo britânico reconhece como país de língua inglesa como língua nativa. Deixa eu falar o nome dos países aqui. Antigua e Barbuda, as Bahamas, Barbados... Paulo, Oi. Oi. Acho melhor tirar o compartilhamento de tela para a gente te ver melhor. Compartilhamento? Ah, tá. Deixa eu... Deixar de compartilhar. Agora que eu achei. Desculpa aqui, a interferência. Na hora que ele foi compartilhar, ele compartilhou só a tela do Internet Explorer. Apareceu, né? Aí ele vai ter que... Agora apareceu. Ah, beleza. Então, deixa eu voltar aqui no Cássio. É isso que eu queria mostrar aqui, ó, o Cássio, o modelo de Cássio. Então, ele vai falar que tem 3 variedades de língua inglesa. O primeiro é o chamado Inner Circle, que, no caso, é o inglês do círculo interno. Ele chama de círculos de Cássio. Então, o inglês como língua nativa, onde a língua é majoritariamente falada naquela nação. Aí, como eu citei aqui esses países do Caribe, alguns, tem mais aqui, além desse que eu já citei, tem Barbados, Dominica, Grenada, Jamaica, São Cristóvão de Neves, Santa Lúcia, Trinidade e Tobago, que são todos países do Caribe. Além também de Belize, que é um país na América Central, e Guiana, que é um país na América do Sul. Esses são os países que ficam no Caribe e na América do Sul. Além desse, tem ainda também o que a gente já conhece, que são os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Irlanda, a Austrália e a Nova Zelândia, né? Então, nesses países, a maior parte da população fala inglês. O problema que vem aí é que a impressão que as pessoas têm é que nesses países, especialmente os 5 países aí, no caso dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Irlanda, as pessoas acreditam que no dia a dia só se fala a norma padrão. Isso não é verdade. Então, por pensarem isso, eles querem colocar que esse modelo padrão, especialmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, seja estudado nos países de segunda língua ou países de língua estrangeira, como se fosse a única variedade, né? Agora, o que acontece? Esses países aí, com exceção dos Estados Unidos, aliás, com exceção dos países do Caribe, com exceção desses países, esses países eram chamados de colônias de habitação. Então, quando quando os colonos foram para esses países, eles levaram a variedade. Então, os Estados Unidos, Reino Unido, aliás, Reino Unido foi colonizador. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, eles levaram a própria variedade da Inglaterra para esses países. Já nos outros países que eu citei do Caribe, foram países que eram chamados de colônia de exploração ou comércio, onde, na verdade, os colonos comunicavam com os locais ou com os africanos trazidos como escravos por meio de uma variedade intermediária, que denominou-se pidgin. Esse pidgin, com um certo tempo, quando nasce uma criança de falantes de pidgin, se torna um crioulo. Lógico que quando há essa transformação de língua, há também uma mudança estrutural, né? Eles começam a falar outras estruturas, outros léxicos um pouco diferentes. O que acontece? No dia a dia, essas pessoas nesses países aí, tanto na Jamaica, na Guiana, eles falam no dia a dia essa língua crioula
Porém, no ambiente formal, ou na necessidade formal da fala, eles vão usar o inglês padrão. Né? O que mais que eu posso falar sobre a questão de adoção do inglês? Porque eu estava aqui defendendo, eu estava aqui dizendo por que as pessoas defendem o inglês dos países nativos, especialmente Estados Unidos e Reino Unido, para serem usado ou ensinado nos países de segunda língua ou países de língua estrangeira. E uma das razões é o fato de que esses países, eles têm agentes ou agências promotoras da sua cultura. Vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o Conselho Britânico e a Embaixada Americana, que promovem o ensino de língua inglesa por meio de eventos culturais. São vários eventos que eles fazem. Eu, por exemplo, fui para a Inglaterra por causa do apoio do Conselho Britânico, em parceria com o Conselho Britânico, a Universidade de Londres fez uma parceria com o governo federal e ela envia para o Reino Unido professores de língua inglesa para aperfeiçoarem no Reino Unido. Os americanos, por meio da Fulbright, também fazem a mesma coisa. Existem várias livrarias, editoras de livros de língua inglesa que fazem as publicações. O Raja Gopalan, ele vai dizer que o meio de comunicação, ele faz da língua inglesa anglo-americana como uma mercadoria e começa a vender essa mercadoria. Ou seja, a língua inglesa ela é vendida nesse contexto. Bom, aí eu também queria acrescentar que, além desses programas, existem os exames internacionais também, igual o caso do TOEFL, tem também o IELTS. O IELTS é do Reino Unido, já o TOEFL é americano, que é aplicado pela Universidade de Princeton. Tem também o Proficiency Certificate of Michigan. Acho que é, bom, de qualquer forma, é o certificado da Universidade de Michigan dos Estados Unidos. Eles também promovem isso. Bom, além de outros, tem o TOEIC, tem vários exames internacionais que são usados. Então, quando a pessoa vai aprender a língua inglesa na perspectiva de língua nativa ou na perspectiva americana ou britânica, ele acaba aprendendo também o quê? Os seus valores e sua cultura. Aí as pessoas passam a enxergar a vida, o mundo, na perspectiva americana. Já não basta os filmes e as músicas que a gente tem por aí, que a gente está sempre ouvindo, assistindo, que já fazem esse trabalho de imposição ideológica. Bom, tem a outra variedade de inglês, que é o chamado Outer Circle. Esse Outer Circle, ou círculo externo, se refere aos países onde o inglês é falado como segunda língua. Nesses países, também ocorreu a mesma coisa que ocorreu na Guiana Inglesa, ou no Caribe em geral. Eles foram tratados como países de exploração e de comércio. Só que, ao contrário dos países caribenhos, nesses outros países, não surgiu uma língua crioula. Surgiu ali uma variedade aceitável. Então, esses países de segunda língua, no caso, por exemplo, tem aí a Nigéria. Bom, deixa eu falar o exemplo de países aqui. Ó. Nesses países tem aqui tem mais de 20 países lá nesses países. Tem a África do Sul, que fala várias línguas, que, aliás, tem 11 línguas oficiais, o inglês é uma entre elas. Porém, o inglês é mais usado em qualquer canto da África do Sul, as pessoas falam. Na Ásia tem mais de 10 países, entre eles tem a Índia e a Singapura. Só para ter uma ideia, na Singapura tem 3 grupos étnicos predominantes. O chinês, que aí as pessoas falam mandarim, tem o malaio, as pessoas falam malaio, e o indiano, que as pessoas falam o hindi. Mas a comunicação entre eles é feita em língua inglesa. Quando um grupo étnico sai para conversar com o outro, é feita em língua inglesa. Né? No caso, a mesma coisa acontece na Nigéria e na África do Sul. Tá, veja bem. Como eu estava dizendo,
esse inglês falado nesse país de segunda língua, eles não foram amplamente falados como foi nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Aliás, o Canadá também tem a província de Quebec, que fala só francês. A língua oficial lá praticamente é o francês. Então, no caso desses países de segunda língua, a língua inglesa não é uma língua falada como língua nativa, mas ela é falada como segunda língua e ela é usada pelo governo também, na educação, na mídia, no meio de comunicação, e também em encontros formais, em reuniões. É muito usado essa língua, tá? Bom, depois temos o terceiro, que é o grupo chamado de países que têm inglês como língua adicional, que no caso que nós chamávamos até então, antes do governo alterar, de inglês como língua estrangeira. Que no caso é o Brasil, é um exemplo, a Rússia, a China. A China, por exemplo, ela está desenvolvendo uma variedade de inglês chinês. Então, o Cássio, ele vai dizer o seguinte, que para que essa variedade seja aceita, ela passa por 3 fases. A primeira fase é de reconhecimento, ou seja, em geral as pessoas não aceitam, os chineses, por exemplo, não aceitam essa variedade de inglês chinês. Com um certo tempo, promove-se o uso daquela variedade local, por questão da identidade cultural também, porque aí propaga o valor chinês por meio da língua inglesa. Então, surge uma aceitação, embora exista uma parte dominante da sociedade que não vai aceitar totalmente essa língua, essa variedade chinesa. Então, o inglês chinês, entre aspas, e o inglês americano ou britânico vão disputar espaço. E na terceira fase, segundo o Cássio, é que há uma aceitação já em maior parte. Ou seja, nesse contexto, o inglês chinês começa a ser valorizado, começa a ser mostrado a cultura chinesa, há incentivos por parte do governo, que as pessoas... No caso, também acontece no Brasil. Hoje, nossos livros de ensino de língua inglesa eles foram muito alterados. Antigamente, você pegava um livro de inglês para trabalhar, você via a bandeira americana, você via a cultura de Londres, a ponte de Londres. Hoje já se mostra bastante a cultura brasileira nos livros de inglês, de ensino de língua inglesa. Então, ou seja, essa variedade ela já começa a ser aceita. Então, esse é a terceira fase. Bom, deixa eu ver mais que eu tenho que falar aqui para vocês. Tá, e as pessoas que ousam desafiar essa modalidade já, digamos, aceita na terceira fase, elas são, de certa forma, discriminadas. Elas, no caso da cultura chinesa, elas vão ser vistas como um outsider, ou seja, uma pessoa que não está falando naturalmente, porque você não está falando a sua cultura. Você é um chinês que está falando uma cultura americana. Então, assim, você não está sendo natural. Bom, desde que você não tenha também tido contato com a cultura externa, né? Bom, a BNCC, ela define a língua inglesa como língua franca, como uma língua viralizada e miscigenada, tá? Eles também procuram fazer o quê? Que a língua inglesa não passe mais a ter esse olhar estrangeiro, que a partir de agora, então, o inglês passa a ser uma língua sem território. É uma língua de várias culturas, até porque existem pesquisas que vão afirmar que a língua inglesa hoje é mais falada por não nativos do que nativos. A quantidade de pessoas que estudam inglês no mundo hoje é muito maior do que as pessoas que falam inglês lá na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, outro objetivo da BNCC para o inglês como língua franca é de que o estudante seja colocado em interação com outros povos, não necessariamente só de língua inglesa, mas de outras culturas, de outras línguas, como o chinês, por exemplo, o italiano, o russo, né? Que ele conheça outras culturas com a língua inglesa. Tá, e outro detalhe também colocado é
conscientizar o aluno da imposição linguística dos americanos, dos ingleses, onde aquele inglês é visto como o único, correto, entre aspas. Né? Então, que os alunos consigam fazer esse questionamento sobre esse tipo de inglês. Também é proposto na BNCC para o inglês como língua franca de que existem outros povos que também podem comunicar em inglês, só que o nível não precisa ser um nível, não precisa ter aquele certo exagero de proficiência, de precisão ou até de inteligibilidade. Mas na questão de inteligibilidade, a Jenkins e a Sage Hopper, que é uma outra estudiosa do inglês como língua franca, ela vai dizer o seguinte, que existem algumas características permitidas para que se possa usar neste inglês como língua franca. Aí ele cita alguns exemplos aqui. Ó. Então, eu coloquei aqui, I live in USA. Então, ali faltou o artigo they. Então, houve omissão do artigo they. They work in the Brazil. Aí já houve um uso inadequado do artigo they. The girl which I teach, the book who you need, também tem usos, houve intercâmbio de usos do pronomes relativo. No lugar de girl seria who, no lugar de book seria which. She a teacher. Então, faltou ali teve a omissão aí do verbo to be. She be a teacher, não houve conjugação. They should come, isn't it? O uso inadequado do tag question seria shouldn't they? Go to home. O uso desnecessário da preposição to, beach. As pronúncias são idênticas. Tem aí a expressão thank you, que se pronuncia como T, thank you, e they, que se pronuncia como they. Então, tem aí a omissão também do S na terceira pessoa. Ao invés de ser she lives, ele fala she live in Tanzânia. E a flexão inadequada do speak, que ao invés de ser spoke, ficou speak com o ED, ou seja, foi feito um passado conforme o paradigma dos verbos regulares. Porém, esses desvios, vamos dizer assim, da norma padrão, não impedem o entendimento. Essas são uma das características que as estudiosas, Jennifer Jenkins e também a Barbara Sage Hopper, elas vão afirmar que essas questões não precisam ser de forma cobrada, exagerada do aluno, porque isso não vai impedir o entendimento. Ela até diz que quando ela dava aula de inglês lá em Londres, a Jennifer Jenkins, ela ficava se matando para que o aluno entendesse essas regrinhas. E quando ela virava as costas, que ia olhar, lá estava um indiano, por exemplo, um brasileiro, conversando com um chinês, com esses termos aí, sem impedir o entendimento. Ou seja, houve a chamada inteligibilidade. E é isso que é cobrado no inglês como língua franca, enquanto que o inglês como língua estrangeira, a pauta é a norma padrão. Então, você vai ser cobrado conforme fala o americano e conforme fala o britânico. Já no inglês como língua franca, não. Você vai usar o inglês para fazer entendido, ou para se entender. E nesse tipo de inglês também, é exigido que os interlocutores participem, que eles se esforcem. Por exemplo, é perguntado se o inglês do nativo pode ser também o inglês como língua franca. Desde que um americano, quando vai falar com um brasileiro, ele procura facilitar, ele procura tentar entender o que o outro está falando. Não usar apenas a sua variedade. Então, ele vai estar usando o inglês como língua franca a partir do momento que ele começa a se adaptar a essas regras ou aceitar essas regras. Agora, vale lembrar aqui também, é importante ressaltar, que existe aí um termo, por exemplo, em inglês como segunda língua. Esse termo, às vezes, leva as pessoas a ficar... esse termo leva as pessoas a confundirem alguns entendimentos. Por exemplo, o que seria inglês como segunda língua?
A pessoa sai do Brasil e vai para um país de língua inglesa e aprende o inglês lá. Ele vai aprender como segunda língua. Então, ele vai aprender o inglês como segunda língua no país de língua nativa. Mas ele vai aprender inglês... Não, ele vai para a Índia, por exemplo. A Índia fala inglês como segunda língua. Não que o país fala inglês, mas é tido para que as pessoas dentro da Índia, por exemplo, um cidadão do estado de Goa vá para o estado de Calcutá e consegue se comunicar, já que ambos falam línguas mutuamente inteligíveis. Então, isso que é o inglês como segunda língua nesse contexto, e o inglês como segunda língua no contexto de uma pessoa estar num país de língua inglesa. Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar aqui. Tá, bom. Eu acho que é só isso. Tem mais tempo ainda, né? Mas eu preparei só isso. Ok, então, queria agradecer a fala do nosso querido professor Paulo da Mata e passo agora a fala para o professor mestre Márcio Cardoso. Muito obrigada pela presença, Paulo. Prazer em revê-lo, Márcio. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite. E vamos lá, né? Vamos falar sobre... Bom, eu vou falar sobre translinguagem, na verdade. Só que antes, assim, vamos tecer algumas considerações, porque quando o Paulo falou de inglês como língua franca, nós conseguimos visualizar algumas marcas de visões coloniais em cima dessa questão, né? Então, assim, quando ele falou sobre a BNCC e a LDB já tinha falado sobre isso também, de pensar em um ensino transversal, pensar em um outro tipo Só um minutinho, Márcio. Sim. Paulo, por favor, o compartilhamento de tela. Acho que ficou ainda. Ah, tá, obrigada. Agora está melhor, né? Então, quando a LDB já falava sobre isso, e a BNCC veio reforçar, quando ele fala de questionar a hegemonia de Estados Unidos e Reino Unido com relação à língua, né, nós temos aí uma visão ainda calcada na posição socioeconômica e política cultural desses povos, né? Ainda que nós falemos em translinguagem ou práticas linguísticas, nós vamos abordar agorinha, já, ainda há esse resquício. Então, questionar a hegemonia de posição sociocultural e econômica desses países. E quando ela fala em rever essa tríade herderiana, por que é importante a gente primeiro entender esse tipo de coisa? Porque nós vamos falar um pouco sobre o conceito de língua e como essa questão de ensino é vista e como essa questão de translinguagem é vista. Por que é vista assim? Então, essa tríade herderiana que se coloca, quando a BNCC fala dessa tríade, ela está falando de não calcar a compreensão de que o inglês é uma língua de um povo que habita um determinado território. Então, assim, essa tríade herderiana, ela é oriunda do processo de formação dos Estados nacionais. Então, quer dizer, havia uma dada comunidade que era dona da língua, por isso, muitos dos nossos cursos e abordagens ainda trabalham com fazer dramatizações nos países onde essas línguas, do ponto de vista histórico, foram formadas, como se aquelas comunidades fossem donas dessa língua. Depois tem um território geograficamente delimitado, né? E essa língua com uma assunção de que ela fosse homogênea, né? E aí vem, então, a outra parte que a BNCC fala, de os falantes de outras partes do mundo, que não estão naquele centro, que o professor Paulo mostrou um círculo aí, e no centro nós temos Estados Unidos e Reino Unido. Então, quando a BNCC fala de questionar essa posição do falante nativo, é justamente entender que, do ponto de vista histórico, e de formação de Estado Nacional e definição de ideia de língua, o falante nativo é o dono dela, é ele que prescreve esses usos. Às vezes nós ouvimos de pessoas falando, não, mas essas práticas já estão muito naturalizadas hoje em dia, de aceitar a variedade e tudo, mas o que se percebe é que, hierarquicamente falando, o modelo a ser copiado acaba por ficar ainda preso a essa concepção histórica. Então, o falante nativo seria o ideal a ser perseguido. E quando ela fala em posicionar a língua inglesa em territorialidade, não em território, falando justamente isso.
Se lá no final, lá no início do Estado-nação, com a crise do feudalismo, era necessária essa questão de território e foi preciso um processo de invisibilização de minorias linguísticas para que se criasse essa ideia de língua nacional. Então, se nesse processo havia o conceito de território, hoje, com o fluxo constante de pessoas, mercadorias, né, e comunidades linguísticas, nós falamos em territorialidade. Então, o inglês hoje ele não trabalha com território, ele trabalha com territorialidade, né? Como o professor falou que há mais falantes de língua inglesa como segunda língua ou adicional do que os considerados nativos, né? Lembrando sempre que essa ideia de falante nativo, ela pressupõe, ela deveria pressupor uma posição de autoridade, mas ela ainda traz intrínseca a ideia de que, imagina-se que, o nosso aluno imagina que, então, nos Estados Unidos, um americano que seja de Miami, um que seja de Los Angeles, um que seja lá do estado de Washington, lá na divisa com o Canadá, no norte, né, de Seattle, e outro que seja de Nova York ou do Connecticut, eles têm a mesma forma de falar, porque a língua é a língua dos Estados Unidos, né? Então, por isso que, quando nós falamos de translinguagem, prática translingüe, prática linguística não padrão, a gente tem que entender o que calcou essa ideia de que uma língua é um negócio homogêneo, puro, bonito e comum a todos. Eu gostaria de compartilhar minha tela aqui para que a gente possa conversar mais sobre o meu assunto, no caso. A boa visualização? Tá ótimo. Vou colocar no modo tela inteira, que eu acho que fica melhor. Ok, acho que assim fica melhor, né? Coloquei um cafezinho aí para a gente lembrar um pouquinho que café é vida, né? Então, a ideia seria falar de translinguagem. O que seria isso, então? Embora não seja a minha pesquisa de mestrado, não foi única e exclusivamente em cima de translinguagem, mas aí nós vamos falar sobre o seguinte: quando se fala em translinguagem, quando o Sam Williams apresentou, ali por os vídeos de 94, 96, ele apresentou no país de Gales, e qual seria o conceito disso? Referia-se à prática pedagógica que consistia na alternância entre duas línguas, né? As línguas inglesa e galesa durante as aulas, né? Então, como que se entendia a translinguagem? Pegar de uma língua e trazer para outra, ou vice-versa. Então, dentro das práticas que se observavam no surgimento dessa ideia de translinguagem, os alunos pediam-se aos alunos que escrevessem uma história na própria língua deles, no caso, a língua do país de Gales, e depois passasse essa história para o inglês. Ou então, ele escrevesse uma história em língua inglesa para compartilhar com os alunos, para depois trazer para a língua alvo da aula, então. Então, na sua origem, essa questão de translinguagem era essa prática pedagógica, alternar uma língua e outra, né? E aí o que aconteceu depois? O termo evoluiu, a coisa foi mudando de ideia, né? E quando nasceu, o termo não era translinguagem, né? Aí foi em 2001 que o Colin Baker levou para o inglês e colocou o nome de translanguaging, com essa ideia de que poderia se aplicar ao inglês e a qualquer outro idioma que estivesse sendo ensinado em qualquer rincão do mundo. Mas sempre com essa ideia de trazer de uma língua e aplicar em outra. Ainda com essa ideia histórica de que a língua seria um sistema, seria algo hermético. E por isso você tinha que passar um processo entre uma língua e outra. E aí você trazia de uma língua para outra. Como aponta uma dessas definições de translinguagem, o Baker diz o quê, então? Que esse processo seria um processo de construir sentido, modular experiências, ganhar entendimento e conhecimento por meio do uso de duas línguas. Então, de novo, nós estamos falando de um sistema que parecia que estava fora do falante nativo, considerado nativo, e que ele ia adquirir esse sistema, que estava fora dele. Então, ele tinha que utilizar a língua dele para conseguir construir esse sentido.
Mas aí o que nós vimos na fala do professor Paulo, nós vamos discutir novamente, é que quando nós falamos de práticas mestiças e híbridas, não é só um processo de sair de uma língua e chegar a outra. Nós temos esse meio também. E o que aconteceu, então? Durante esse processo de construção de sentido e tudo, os teóricos que trabalhavam também em cima de linguagem, principalmente do bilinguismo e do multilinguismo, se debruçaram sobre o tema, sobre essa questão de translinguagem. E uma teórica, Ofélia Garcia, da New York University, ela entende, então, esse conceito de translinguagem como múltiplas formas discursivas, por meio dos quais o indivíduo bilíngue ele tenta produzir sentido e compreender textos relacionados a cada uma das línguas. De novo, nós temos a ideia de línguas separadamente. E, voltando de novo à fala do professor Paulo, se você pega um país como a Índia, que cada estado tem uma língua, e para se comunicar de um cidadão de um estado com o outro, eles usam um terceiro idioma, né? Então, assim, eles vão fazer uso disso com mestiçagem, com características próprias. Não é bem uma translinguagem que você vai passar de uma língua para outra ou vice-versa. De novo, a ideia é de você, quando nós olhamos esses conceitos, sempre de compreender textos relacionados a cada uma das línguas. Para eles, então, nesse sentido de translinguagem, quais vantagens você teria em cima disso? Você poderia apresentar transversalidade de abordagem, com vista à educação democrática, que possibilite afirmar os direitos linguísticos. Isso, em tese, você utilizando a translinguagem, quer dizer, você vai ter uma língua que seria hierarquicamente mais mundializada que seja, e aí você poderia afirmar os direitos linguísticos daquele idioma que você estava fazendo relação. Você poderia valorizar o bilinguismo, e favorecer atitudes positivas em relação às línguas e culturas distintas, de forma que não haja hierarquia entre as mesmas. Contudo, a gente nota que, lá do mesmo ciclo que o professor utilizou, por isso, acho que dentro do nosso tópico, a minha fala teve que ficar depois para poder conversar sobre isso. Lá naquele ciclo, você vê que, do ponto de vista hierárquico, nós temos a variedade norte-americana e inglesa como hierarquicamente superior às demais. Mesmo que essa prática translingüe advogue a valorização do bilinguismo e o favorecimento de culturas distintas. E uma outra vantagem que eles apontam, a expansão de prática discursiva por parte dos alunos, para dar sentido, dar sentido ao mundo e adquirir novas formas de se comunicarem. E aí, nessa vantagem, a hipótese é de que o aluno iria conseguir se comunicar em uma outra língua. Mas eu quero chamar a atenção de, quando nós falamos em translinguagem, para a gente exceder esse conceito de translinguagem, nós temos que falar um pouquinho sobre práticas translíngues, em cima nesse interim entre uma língua e outra. Uma outra vantagem seria a possibilidade de autoafirmação, legitimação e demonstração de emotividade e identidade por parte dos alunos estrangeiros. Então, nós temos que, no início, na ideia de translinguagem, seria a aquisição de duas línguas, ou a mistura de uma com a outra, não mistura no sentido de mescla, mas a utilização das duas até se chegar ao domínio de uma outra. E aí nós vamos ver depois que, do ponto de vista de contemporaneidade, o que deve ser advogado é uma outra forma de perceber essa concepção. Criação de espaços plurilingües para compartilhamento de experiências, atitudes, ideologias e crenças. Essas seriam vantagens da translinguagem, que você poderia ter uma sala de aula com alunos que falassem 10, 12 idiomas, e eles utilizariam, então, a língua inglesa para fazer essa ponte, essa translinguagem. E o aumento de aprendizagem de alunos locais, estrangeiros, por meio da reflexão metalinguística. Ele faria uma espécie de análise contrastiva. Mas aí, entrando agora na seara de relação de língua, nós vemos que
a prática de translinguagem, desde o seu início lá, e na utilização de metodologias e abordagens, a gente vê que lá do início ela sempre se pautou por entender essas línguas como entidades separadas. Você aprende a trazer de uma para outra e fazer o caminho contrário. E aí o que acontece com isso? Voltamos então para a ideia de que houve, para poder se ter essa ideia de língua, essa ideia de língua separada e que você tem que trazer de uma para outra, ver como é que isso é feito lá, como é que isso é feito aqui, houve a necessidade de invisibilizar as outras variedades que já existiam quando da formação dessa ideia de língua nacional, né? Então, a minha pesquisa de mestrado, quando nós falamos do paradigma monolíngue, nós falamos de como esse processo se deu. Quando o Suresh Kanagaraja, no livro dele, fala sobre práticas translíngues e tudo, ele fala justamente de um processo de legitimação da variedade, que era, no caso, mais forte, né? E invisibilização das demais. Por quê? Porque a língua teria que ser considerada nacional, porque ela deveria exprimir o pensamento daquela comunidade específica. E aí o cidadão que não fosse parte daquela comunidade seria o estrangeiro, a criação da dicotomia nós e eles. Então, o meu pensamento por pertencer a essa comunidade pode ser expresso pela minha língua e o seu não poderia, né? E aí, lá no processo de formação dos Estados Nacionais que ele fala, o iluminismo, né, foi trazer a razão a essa coisa e estudar essa língua para delimitar quais eram as suas regras e as suas ocorrências, para que a partir dali ela fosse estudada e tivesse deslocamento entre a língua e a comunidade que fala. Ela passou, então, a ser um ente fora do falante. Então, a ideia, então, é que seria um sistema, um conjunto que o cidadão que quisesse dominá-la tivesse que aprender, estaria fora dele. E o romantismo entrou nessa história para mostrar que, então, a língua expressaria a ideia dessa comunidade, né? E aí nós entramos o quê? Vamos falar, então, desse processo que eu estou colocando. E por que nós temos que abordar esse tipo de coisa? Porque para entender não só a fala do professor Paulo do inglês como língua franca lá, e de como isso é visto, nós temos que voltar a qual é a nossa ideia de língua hoje ainda, né? Como nós vemos variedades linguísticas e qual o olhar que nós colocamos sobre produções que estão fora do que nós concebemos chamar de norma culta. Do ponto de vista dessa ideia monolíngue, gestada na época do Estado-nação, que ainda acompanha grande parte do nosso processo de ensino, a língua seria um sistema homogêneo, harmônico e fechado, né? A ideia seria essa. Por isso que nós falamos, e onde está o maior problema disso? Quando nós falamos que o inglês é a língua dos Estados Unidos, né? A ideia é de que, como se todos falassem da mesma forma, por mais que existam variedades presentes em materiais de ensino e tudo, não raro nós temos a presença de um material de áudio para que você repita. E como esse material de áudio é um recorte daquela dada língua, ela fica meio que deslocada da realidade quando você olha outras produções linguísticas dentro dela. Então, se um aluno viaja para lá, ou assiste uma série, ou ouve uma música, aquela língua vai ficando mais longe da realidade dele, né? E como eu estava falando de perspectiva de língua, entender primeiro o que nós entendemos por língua, para depois falar sobre translinguagem e prática translíngue, eu trabalhei na minha pesquisa de mestrado com uma concepção de língua, que é da Ana Antônia Assis Peterson, que aí nós vamos entender o que seria uma mundialização de língua, variedade linguística e translíngua, né? Ou translinguagem. Então, a Assis Peterson diz que a língua é um complexo desigual e contraditório de variedades linguísticas. E o valor da variedade linguística que acaba tomando o lugar do padrão, né, não se define por características intrínsecas ou linguísticas, mas são características extrínsecas, ligadas à posição sociopolítica e socioeconômica, cultural dos seus falantes.
Então, uma variedade que se impõe, ela não se impõe por linguisticamente ser superior, né? É a variedade dos falantes que tem mais poder. E onde nós podemos ver isso? Quando nós vimos aquele ciclo que o professor Paulo colocou, a variedade norte-americana e do Reino Unido, ela se sobrepõe às demais por essa ideia de dono da língua, de comunidade mais forte que fala. Então, nós vemos uma dicotomia muito forte em cima disso. Mas eu vou aprender o inglês americano ou o inglês britânico? Né? Mesmo no mundo eivado de diferenças agora culturais, e que o inglês já não representa mais só essas comunidades. E os outros países, como o professor Paulo falou da visita à Guiana, seja a Guiana, a África do Sul, seja outros territórios, aquele inglês é visto como um inglês de segunda categoria. Né? E aí, quando nós falamos de práticas, então, práticas linguísticas, durante a minha pesquisa, nós trabalhamos com como foi o surgimento, o estabelecimento dessa ideia de língua nacional, como ocorreu o processo de invisibilização de variedades linguísticas para chegar nesse ponto de que nós entendemos a língua como, mas o fulano está falando errado, ele não está falando certo. O brasileiro não sabe falar português direito, né? Com a ideia de que exista uma língua fora da comunidade de falantes e que seja tida como ideal, né? Então, quando nós falamos não só de translinguagem, porque eu quis trazer essa discussão, porque translinguagem no seu início, por mais que ela falasse em possibilitar novas formas de comunicação e pluralizar a comunicação, nós ainda estamos falando de levar de uma língua para outra e trazer da outra língua para uma. Né? Só que essas práticas linguísticas, esse inglês que o professor Paulo comentou também, eles fazem parte de complexas construções linguísticas e elas são materializadas com o intuito de produzir sentido. E aí o que acontece? Não é um processo que você está misturando as coisas enquanto você não aprende o que é certo. Existe esse interlugar que nós vamos e que as pessoas vão começar a misturar isso. E elas vão produzir sentido ali naquele interlugar. Não no processo de ir para um lado para o outro, como eu discuti com o professor Paulo durante a reunião para nós organizarmos essa fala, ele falando sobre interlíngua, né, que é entendida como um ponto transitório entre uma língua e outra. Aqui nós estamos falando de construções feitas, mesmo por falantes não considerados nativos. Quando ele falou lá de aulas de língua inglesa de alunos de diversos lugares, eles materializam construções linguísticas que, às vezes, para o falante considerado nativo da comunidade americana ou do Reino Unido, pode não ser compreendida. E por quê? As práticas linguísticas, elas são híbridas, né? Elas refletem muito a comunidade falante de onde ela está sendo utilizada. Elas são flexíveis, né? E elas são mestiças. Essas práticas são tudo isso. E depois que você pensa que elas são híbridas, flexíveis e mestiças, você vê que o problema da invisibilização foi que trouxe um discurso único, que ainda está sendo combatido e trabalhado para mostrar que existem outras possibilidades, né? E embora a gente tenha materiais que abordem muitas diferenças já de variedades linguísticas, nós ainda ficamos muito presos em normatização, mesmo quando a situação de comunicação não requer, justamente por essa ideia binária de certo e errado. E aí, para nós falarmos sobre essas práticas, eu trouxe pequenos exemplos do que foi abordado na minha pesquisa, para depois finalizar com ideia que seria de ressignificar isso aí. Uma das concepções que eu trabalhei é do Walter Mignolo. Ele fala em bilinguajamento, né? E que isso é diferente de bilinguismo, né? Com noção de duas línguas diferentes. Bilinguajamento, para ele, é um lugar entre as línguas, né? E ele não preconiza a noção de duas línguas distintas, né? E que o domínio possibilitaria a comunicação efetiva. O maior argumento que nós ouvimos para a questão da normatização e do estabelecimento de uma língua como algo
fechado, é porque senão não vai fazer sentido. Então, ele coloca que o domínio dessas duas línguas distintas possibilitaria a comunicação efetiva. Não, o bilinguismo diz que nessa entrelíngua, você produz sentido e se comunica. Então, para ele, bilinguajamento é viver entre línguas e você se expressar sem medo, né? Mesmo não dominando a língua como um mecanismo, né? E você se constrói num processo contínuo, que se pretende dialógico, estético, político, de transformação social. Por que ele disse bastante isso? Porque essa noção de normatização e de certo e errado, ela é excludente. Ela é excludente. Uma colega de pesquisa de mestrado fez um trabalho em cima do espanhol, né? A língua como mecanismo de exclusão, sobre os índios na Guatemala, onde o domínio do espanhol te colocava como cidadão e o não domínio não te colocava. Então, isso foi sendo construído também socialmente. E, como exemplo desse bilinguajamento, eu utilizei uma entrevista do técnico de futebol nascido no Uruguai, chamado Diego Aguirre. Ele, quando trabalhou na cidade de São Paulo, todas as entrevistas que ele dava, não só para jornais e durante na televisão do próprio clube, nos programas esportivos também, ele se comunicava nesse lugar entre línguas que o Mignolo fala. Quer dizer, ele não está em um estágio entre dominar a língua portuguesa, que não é a dele, do ponto de vista histórico, e não está na língua dele, que é o espanhol, como nativo, por ele ter nascido no Uruguai. Ele está nessa interlíngua, não interlíngua, né? Desculpa o contexto. Ele está nesse lugar entre essas línguas, e é ali que ele produz sentido, e ele não puxa para português e nem para espanhol. Ele simplesmente utiliza o sistema de um e de outro para dizer o que ele quer. E aí a gente vê que a ideia é que ressignificar isso passa por entender que é possível produzir sentido nesse contexto, né? E depois eu falei também sobre algo que mostra essa mestiçagem e essa hibridização, né? Quando a própria Ana Antônia fala sobre noção de transglossia e que fala sobre compreender língua como fricção linguística cultural do mundo contemporâneo, né? Então, transitar para além de sentidos e palavras. Essa ideia é de que nós, às vezes, transitamos por nossas ruas aqui no Brasil e achamos, às vezes, um nome de um estabelecimento do Brasil com coisas brasileiras escrita em inglês. E, muitas vezes, essa escrita não obedece à normatização que a língua inglesa preconiza como gramática. Quer dizer, você tem um cidadão de um território que não é de domínio da língua inglesa, do ponto de vista histórico, ele não é falante daquela língua, mas ele se apropria de alguma coisa e constrói uma mensagem e que ela passa a ser entendida pelos falantes daqui, de uma outra comunidade linguística, e pode não ser reconhecida por um falante considerado nativo da língua inglesa. Então, você pega o núcleo duro da língua, e aí você pega, por exemplo, Getúlio Lanches. Em Rondonópolis havia uma loja que chamava Gifts, Presentes, ou então João Importados, aí você coloca o apóstrofe S lá no final do Importados. Quer dizer, ele fez uma prática transglóssica, mexeu no núcleo duro da língua e produziu sentido a si mesmo. Né? Então, o que acontece com essa prática, então? Ela vai questionar o caráter monolítico, estável, né? E imóvel atribuído à concepção de língua e cultura. Ele se apropria de algo, faz essa mestiçagem, essa hibridização, e utiliza-se e produz sentido. Né? Então, se você olhar que a Cis Peterson fala de uma língua como instável, em constante fluidez, em trânsito, ela se entrecruza, se mistura, se mestiça e se transforma. Então, essas práticas elas foram, de início, não é que elas tenham surgido com a modernidade, elas foram, de início, silenciadas para que essa ideia de língua pudesse trazer, como
professor Paulo falou, mecanismos culturais também das sociedades que falavam como língua nativa. E depois nós falamos depois eu falei na pesquisa sobre translíngua, que aí do Suresh Kanagaraja mesmo. E o que seria isso, então? Quando o professor Paulo me mencionou em Londres, quando ele esteve lá, e os alunos de diversas comunidades linguísticas se comunicando e cometendo, do ponto de vista do prisma da professora, irregularidades linguísticas, o Kanagaraja, ele fala sobre a translíngua como uma habilidade demonstrada por falantes, né, de usar a língua por entre códigos e normas diversas, em resposta a um contexto comunicativo específico. Você usa pedaços da língua para você conseguir gerar inteligibilidade e se comunicar. Então, elas são, de novo, flexíveis, híbridas e se encontram em fronteiras estabelecidas pelo monolinguismo. Elas produzem novas compreensões e novas práticas permeadas pela linguagem. Não é difícil a gente ouvir que essas práticas translíngues são desvios, são demonstrações de não domínio ou demonstração de incapacidade. Na minha pesquisa de doutorado, se ela não sofrer nenhuma mudança, nós vamos também estender isso aqui para mostrar que, do ponto de vista social ou de mídia, toda vez que uma pessoa vai ser atacada, não raro, nós ouvimos uma crítica em cima da linguagem. Mas ele não sabe falar. Mas ele fala assim. Mas ele não sabe nem português direito. Justamente por essa ideia de que as coisas são fechadas, né? E, por último, do meu orientador, nós trabalhamos com enunciados. Por que enunciados? Quando o professor falou sobre território, né, a BNCC já fala sobre trabalhar não na questão de território, mas de territorialidade. E por que isso? Porque essa questão linguística ela vai circular por territorialidade distinta. Ela desestabiliza a relação de sentido e valor de verdade, né? Então, uma colega minha de grupo de pesquisa pesquisou, por exemplo, propagandas de restaurantes e era uma paleteria mexicana na cidade de Cuiabá e a ideia era de pirar o cabeção ou então me gusta mucho. A propaganda trazia essa conotação. Quer dizer, na cidade de Cuiabá, uma paleteria mexicana, você pensa, não, então deve ser de tradição mexicana e espanhola. Mas o México não tem só o espanhol como língua, né? E aí ele coloca no enunciado que ele fez para provocar o cliente, para poder gerar o marketing, ele coloca um enunciado em língua espanhola, mas que não está dentro do que a língua espanhola preconiza como normativo, né? E por que a gente tem que compreender isso? Porque um dos maiores pilares desse paradigma de ideia de língua é a noção de território. Quer dizer, só há sentido e valor de verdade no espaço geográfico daquela língua. E, de novo, a gente pode pensar, não, mas isso já foi muito discutido e teorizado e problematizado. A gente ainda vê essa noção quando as variedades linguísticas ou um uso translíngue de numa construção linguística é vista como sinal de incapacidade. Quando nós sabemos que hoje, para você falar em ressignificar isso, nós temos que entender daquilo que o professor Paulo falou e de que, como o Giroux, né, uma das referências que eu utilizei na minha pesquisa, o Giroux tem um artigo que fala sobre pedagogia crítica e o subtítulo é Paulo Freire e a coragem para ser político. Fala da gente imaginar o futuro que não reproduz o presente, justamente porque essa noção ela é excludente. E para que ela seja um pouco mais inclusiva, a gente tem que pensar em o que seria essas práticas translíngues, e nós não estamos vivendo um momento de ruptura e de mudança, inclusive na ideia de língua. Eu compartilho minhas referências com vocês, né? Eu falei sobre translinguagem, né? Depois, como essa prática foi evoluída em cima da minha pesquisa.
Aí eu creio que, de minha parte, eu finalizo com essa noção. Agradecer mais uma vez a participação do professor mestre Márcio César Cardoso. A gente vai abrir agora para a sessão de perguntas. Cida, eu não achei perguntas lá no grupo. Lá no chat eu não vi. Eu vou aproveitar o ensejo, enquanto a Cida procura aí. O Márcio mencionou, eu vou fazer a propaganda do livro do Márcio, então. Obrigado. É uma perspectiva de ensino crítico de línguas. Aproveitar que o professor não falou do livro dele, eu estou com o livro aqui, eu falei, vou mostrar o livro, já fazer um... Obrigado. Cida, achou a pergunta aí? Aqui nós não temos perguntas, Paola, mas a gente quer agradecer a participação do Eduardo Santana, do Raimundo Alessandro, da Ládia, que está sempre presente nas nossas lives, a Jordana, a Lourdes, com certeza, prestigiando, né? Opa! O Gabriel e o Caio. Você tem alguma pergunta para fazer, Paola, eles? Eu tenho uma perguntinha aqui, considerando a fala dos dois, tá? Eu até marquei aqui o slide 6 do professor Paulo, em que ele fala do outsider, não natural, inglês não tem território. Aí, ao mesmo tempo, né, por mais que pode parecer que as falas são muito diferentes, elas se intercruzam, né? Porque o Márcio, ao mesmo tempo, falou a língua não pertence a um povo, e a gente tem aquela mania de achar e falar e agir como se o inglês fosse a língua do americano, né? A língua dos Estados Unidos. Aí eu pergunto para os dois, tá? Isso aqui é bem pessoal. Por que é que vocês acham, como é que a gente consegue explicar ainda esse número de pessoas que ainda conseguem defender o que é certo e errado no uso de uma língua estrangeira? Como é que isso se perpetua diante de tanto estudo, né? A gente percebe, se a gente fizer uma busca rápida aí pelo Facebook, como eu fiz agora, enquanto vocês estavam falando, eu procurei, porque eu não tenho mais Facebook, eu estou no Facebook do marido, e eu fiquei procurando, e eu encontrei uma série de grupos no Facebook que debatem justamente essa questão do nativo, falante nativo ideal, próximo do nativo. Como é que vocês explicam isso, né? Tem como explicar? Para os dois, tá? Deixar o bate-bola entre vocês. Se o Paulo quer falar primeiro, não sei. Beleza. Agora eu vou falar. Estava bloqueado aqui. Bom, uma resposta que tem para isso, por que ainda tem essa disputa? Porque vivemos num mundo estrutural, né? Vivemos numa sociedade capitalista. Tudo funciona conforme a estrutura. Tem algo dominante que vai colocar o que é certo, entre aspas, e o que é errado. Então, as pessoas tendem a querer falar conforme um grupo dominante, digamos assim. Então, quando o Rajan Gopalan falou que o meio de comunicação vende a língua inglesa anglo-americana como mercadoria, é isso. Eles propagam que o inglês americano e britânico é o único. Os outros não existem. Então, as pessoas, no dia a dia, elas querem usar ou fazer aquilo que elas julgam, ou o que a mídia coloca na mente da pessoa como melhor, como correto. Bom, essa é a minha resposta, né? Márcio, só aprofunda mais aí, Márcio. Não, eu vejo assim, com certeza essa questão ideológica ela é determinante. Ela é determinante. Mas aí eu vejo de novo, como você falou, as pessoas querem realmente estar do lado que é hegemônico e dominante, justamente por aquela questão de, não, eu sei como é que fala certo, eu me coloco do lado dominante certo. Entra de novo naquela história que o Zygmunt Bauman fala muito nos livros dele, começando lá por Babel, por Estranhos à Nossa Porta, e depois por Retrotopia. Ele fala muito disso, da divisão lá de Cristo do feudalismo, Estado-nação, entre nós e eles. Então, quando você vê alguém, por exemplo,
do centro político, social e econômico do país, do Sudeste, principalmente Rio e São Paulo, falando que não, o nordestino fala errado, ele fala engraçado, o sulista fala isso, fala aquilo. Nós estamos diante de um problema de preconceito, de hegemonia e de ideologia mesmo, né? Aí o que acontece? Do ponto de vista dos meus alunos, a gente trabalhar a língua, eu procuro quebrar essa coisa que... por isso que eu disse que a gente, às vezes, ouve a pessoa falando assim, alguns professores ou pesquisadores, não, mas essa história de falar de conceito de língua já passou, meu, isso aqui já tem 100 anos. Aí você pega um material didático, uma prática de ensino em sala, você vê que não passou. Não passou. Por conta dessa massiva comunicação e hegemonia que o Paulinho falou, mas também por conta de você querer sempre assim, nós e eles. Nós e eles. Como é que eu costumo abordar isso com meus alunos? Eu trago, por exemplo, um pequeno vídeo de um americano lá da Califórnia, né? Ou de um americano de Nova York. Aí pega um inglês que seja de Manchester e outro de Londres, né? Aí você pega um escocês. E aí eles ouvem e falam assim, você está percebendo alguma coisa? E é interessante isso, que mesmo um aluno do básico, que nunca ouviu inglês na vida, que ele ouve só em música e tudo, você coloca 5 variedades para ele, seja da África do Sul, ele ouve e fala assim, mas isso não é inglês, professor. Porque na cabeça dele é a hegemonia que está presente. Mas aí, quando a gente fala de ressignificar, é tão importante isso, que quando você volta para ele, fala, de onde você é? Eu nasci aqui no Mato Grosso. E seus pais? Eles são da Bahia. Sim. Meu pai é da Bahia, minha mãe é do Rio Grande do Sul. Aí quando você traz isso para a língua que ele considera dele, nativo e tudo, fala, você percebe essas coisas? Qual a variedade de língua que você escuta na televisão, no Jornal Nacional ou no jornal de qualquer outra emissora? No Jornal Nacional do ponto de vista de país, as maiores redes do país. Fala, é a sua que você fala na rua? É a do seu pai que veio do interior da Bahia? Então, eu acho que quando o Giroud fala do Paulo Freire e a coragem para ser político, ele está falando mais ou menos disso. Tem uma frase que ele fala no artigo que eu li como base, ele fala que você tem que imaginar um futuro que não reproduz o presente. Porque se o presente é excludente e tem um viés meio de preconceito e separação, a gente tem que imaginar um futuro diferente. Outra base referencial que eu utilizei no mestrado foi o Michael Apple. Então, ele dá 8 sugestões para a gente pensar a educação por um viés crítico, dizendo que você tem que se colocar do lado da situação opressora para entender como ela funciona, para você achar alguma fissura que você possa trabalhar, né? Então, eu brinquei, por exemplo, com meus alunos há poucos dias, quando o nosso ex-ilustre e superpoderoso ministro Sérgio Moro utilizou a palavra conge. Falei, por relação de poder, por ele ser branco e por ele ser de uma comunidade falante hierarquicamente superior, as pessoas não vão recriminá-lo. Você recrimina com base em ideologia e você recrimina com base em depreciação. Então, você não tem piada, como os paulistas falam na capital, nem no Rio de Janeiro. Você vai fazer piada do cuiabano, do cara que é de Manaus, justamente por isso. Então, se o aluno entende essa hierarquização da língua, pronto, aí nós temos uma base para poder começar a falar, né? Eu vejo assim. Ida, joga a bola para você, nossa host. Como a discussão de hoje foi boa, né, Paola? Foi muito boa. Eu queria tanto que os nossos alunos todos tivessem ouvido aqui. Eu fico pensando, né? A gente discutiu o racismo na outra semana, a gente está discutindo essa questão de língua agora, a gente está sempre envolvendo uma questão ideológica aí de grupos, né? Que se dizem superiores em relação a uma maioria que é considerada uma minoria. Acho que a gente está sempre nessa discussão. Sempre a questão do certo e do errado, como o Márcio colocou aí, e sempre essa questão do certo estar ligada a um determinado grupo, a um grupo economicamente favorecido, que se impõe através, por exemplo, o que o Paulo colocou, da língua enquanto mercadoria mesmo, né? Essa questão de instituições, de exame, de imposição do uso daquela variante, por exemplo, eu fico imaginando a enxurrada da língua de um determinado grupo econômico que a gente está submetido. Eu fiquei pensando nessa questão do Márcio colocar.
né? De as pessoas quererem fazer parte daquele grupo de poder, por exemplo, porque aí a gente tem uma relação de poder aí, né? A questão do falante nativo está ligada com isso daí, obviamente. Eu fiquei pensando, até agora a gente discute muito a questão da língua, mas a gente ainda continua com aquele ideal de falante nativo. Apesar de eu já estar discutindo falante nativo para língua materna e língua estrangeira, eu mesma me pego várias vezes falando, esse inglês aqui não é inglês. Então, de que inglês eu estou falando? Né? De que inglês eu estou falando? E por que eu quero pertencer àquele outro grupo ali, sendo que eu sei, conforme o Márcio falou, que o que a gente tem são variedades. Então, por que uma é eleita melhor do que a outra, por exemplo? Eu achei muito boa. As duas discussões estão ligadas. Só um exemplo, professor. Assim, no livro também eu falo tem um artigo sobre colonialismo e língua e processo de estabelecimento de nação. E aí lá eles dão um exemplo de como, no caso, foi a França. Não só no Canadá, na província, mas nos países que foram colonizados, né? A prática de ensino de francês versava sobre colocar diversas pessoas e diversas comunidades linguísticas que a França ocupou para aprender o francês. E aí tinha um mecanismo para você obrigar o aluno a não falar a variedade dele e obedecer a variedade padrão. Eles chamavam de símbole, né? Aí eles faziam o quê? Durante a aula, se você falasse algo que não estivesse dentro daquilo que era pregonizado, você ia levar aquilo no pescoço para ser ridicularizado, né? E a aula continuaria. Ao final da aula, o aluno que ficasse com aquilo ali pagaria uma penitência. Quer dizer, você era humilhado, ridicularizado, para poder aprender uma variedade que é certa. As outras demais são todas erradas. E quem delimita certo? Aí entra no que a Cis Peterson falou. A diferença da variedade, eu estava lendo um artigo esses dias que o cara falou, língua é uma variedade linguística que tem um exército. Assim, se o cara tem poder econômico e bélico, não, a variedade dele é que manda, terminou. Né? E nós temos muito isso, bastante mesmo. Acho que é isso que a gente vai ver, né? Que no fundo não é uma questão de língua, não é uma questão de cor, não é uma questão de raça, é uma questão econômico-social mesmo, não é questão de língua. Eu não estou vendo, acho que não sei se foi o Paulo ou se foi você que falou que não é a característica intrínseca da língua que vale, mas é o poder econômico. E aí a gente começa a ligar, né? Por que a gente pensa naquela minoria excludente? Por que há a questão de invisibilidade aí? Né? A gente começa a ligar essas coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta ali para o Paulo. Não, eu lembrei que o Márcio, quando colocou assim, quem que define isso como correto, eu coloquei só alguns objetivos da BNCC, mas a BNCC também coloca esse como objetivo, levar o aluno a questionar por que essa língua é que nós temos que aprender. Que língua é essa? Se referindo ao inglês americano. Quem define essa como correta? Então, é levado o aluno a questionar durante as aulas. Pode perguntar, Cida. Mas a gente vê que os professores que questionam isso daí são determinados professores, né? E, de certa forma, estão engajados em uma determinada luta. Né? A minha pergunta é com relação à língua franca. A língua franca, nós temos, numa relação mercantil, por exemplo, a gente tem a língua daquele estrangeiro que vai para determinado lugar. Quando ele mantém contato com os falantes daquele outro lugar, há uma espécie de língua que envolve esses dois lugares. Eu sei que a língua franca, ela seria anterior ao crioulo ou não? O crioulo já é a mestiçagem completa, é isso? Tá mudo. Beleza. Tem inclusive, o nome dele eu até coloquei ele aqui do lado. O nome dele é William, ele é um linguista, Sam Run, uma coisa assim. Ele vai dizer que a língua crioula, ela vem de onde? Ela vem do Pidgin, e o Pidgin também é uma língua de contato. Isso. Que ela só se torna Pidgin antes ela era uma língua franca.
Então, quando a língua franca começa a ser usada naquele contexto sócio-histórico, e ele começa... Por exemplo, eu fui à Eslovênia. Todo mundo fala inglês na Eslovênia. Quase todo mundo, pelo menos, né? Com todas as pessoas que eu conversei lá, todos falavam normalmente inglês. Então, eu vou para aquele país e começo a morar, vou falando com as pessoas o tempo todo, e não vou aprender a língua local. Olha só que falta de respeito, mas tudo bem, um exemplo apenas. Não vou aprender a falar o esloveno e vou falar só inglês. Aí eu falo com uma pessoa em inglês, de repente eu caso com aquela pessoa, e aí, aí aquela língua já começa a tomar um sentido, já começa a estabilizar. Aí já se chama pidgin. Ou seja, ela sai da língua franca para pidgin, que aí ela já começa a adquirir uma cultura. A língua franca não tem cultura. Aliás, ela tem a cultura sua, que você está falando. Você tem sua cultura de língua brasileira, no caso aqui, de cultura brasileira, no meu caso. Com o tempo, eu ficando naquele país, com aquela pessoa, eu começo a adquirir uma outra cultura junto com aquela. Aí ele chama isso de estabilizar, vai estabilizando e já se torna um PID, que eles denominaram de contexto histórico, contexto sociocultural. Mas isso é uma definição. Tem outras definições também. E a gente que lida nessa área também, alguns professores mesmo, eles perguntam assim, mas então você está falando que tudo vale. Vem aquela história, mais ou menos como você dá aula de português e vai ensinar o cidadão a escrever dentro da norma padrão e tudo. Ele fala, não, mas então você está falando que tudo vale. Fala, não, vamos voltar para a situação de comunicação, vamos voltar para o que a gente está falando sobre concepção de língua. É lógico que a língua padrão ela tem o lugar dela, né? Variedades linguísticas também tem, né? Mas entender o que define isso é que vai fazer você olhar a língua com outros olhos. Falar assim, mas o fulano lá do São Gonçalo, em Cuiabá, ele não fala português. Fala, como ele não fala português? Ele fala português. Ele só fala um português um pouco diferente para você, né? Mas para quem está lá, ele fala completamente português, com algumas hibridizações, regionalismos e tudo. Acho que tem uma pergunta no chat aí, professora. Você está vendo aí, Paola? Eu coloquei aqui agora uma pergunta do Caio Pistori Humberto. Ele pediu para a gente cumprimentar o professor Paulo, falou que é um grande admirador do professor Paulo, e também usou o nome Jadielson. Eu não sei se vocês sabem do que se trata, né? Aí ele pediu para a gente não esquecer de fazer a pergunta dele, que é, na questão da dominação e economia, aproximação negativa comparada a outras línguas não tão usuais como o mandarim. Vou passar para o Márcio essa pergunta aí, Márcio. Responde. Oi? A questão da dominação e economia, aproximação negativa. É que, assim, a gente, às vezes, durante as aulas de língua, a gente ouve essa pergunta, se o mandarim vai chegar a ser o que o inglês foi. A gente tem que pensar, pelo menos da experiência, das leituras que eu fiz, que o estabelecimento desses Estados-nações e essas línguas coloniais, vamos dizer assim, né, aquele processo ele foi de vários séculos, né, e um estabelecimento que eu vejo assim, se você olhar, por exemplo, a força, a China cresce bastante, né, mas quando você olha colonialismo, por exemplo, você pega ali as universidades que são sediadas em países de língua inglesa, você pega a força política, econômica e cultural dos países de língua inglesa, em contraposição à China, por exemplo. Eu não vou te dizer que daqui 200, 300 anos eles não possam virar uma superpotência, mas estabelecer hegemonia de língua, quando nós vimos francês, latim, anteriormente, inglês, nós estamos falando de uma sociedade que você vai querer copiar, fazer parte e admirar. Isso num processo de estabelecimento de cultura e de aculturação. Você vê isso no decorrer dos séculos, né? Já o mandarim, assim, como nós falamos que o poder econômico vai se sobrepor, eu não duvidaria se o mandarim, onde a China chegar com extrema força e com a sua população, se ela não vai hibridizar e ela vai impor isso a alguém, né? Eu não vejo essa imposição, por exemplo, a países da Europa e aos Estados Unidos. Porque quando os alunos me perguntam isso, eu dei aula para a menina que é de Taiwan, eu fiz uma brincadeira com ela, falei assim, você entra na China, as placas estão escritas em inglês também, não estão? Ela falou, em grandes partes do país, sim. Aí eu falei para ela, e o contrário?
Você vai aos Estados Unidos ou à França, as placas estão em mandarim? Ela falou, não, jamais. Falei, pois é, então você tem uma noção do que é aculturação e força política e linguística. Né? Assim, a China pode conseguir essa hegemonia, mas eu acho que ainda vai levar um bom tempo. Né? É uma opinião pessoal. Mais alguma questão aí, Cida? Eu não estou conseguindo acessar todas as questões. Não, Porque pelo como eu não chat tô- aqui tá tranquilo. Né? Pelo chat aqui já terminou, as questões já terminaram. Né? Mas eu ainda fico pensando ainda, Paula. Estou verificando se o meu microfone está ligado. Pode ligar o meu. Eu ainda fico pensando ainda, Márcio, naquela questão de as pessoas quererem estar do lado dominante. Como eu estou ligando as nossas lives aí, pensando lá no racismo também, pensando na questão da língua também, né? Acho que é uma coisa que eu tinha discutido um pouco antes com a Paola, né? A questão da pessoa querer fazer parte do grupo dominante ainda. A gente já tem isso, né? Acho que a gente não pode pensar que a pessoa vai lá... Será que é por conta própria? A pessoa deseja realmente aquilo, aquilo está tão ideologicamente na sua constituição enquanto sujeito, que ela nem vê que ela está sendo levada a servir e não fazer parte, porque ela não vai fazer parte. Ela vai funcionar, vai servir ainda aquele grupo dominante, tanto em relação à língua quanto em relação à raça, por exemplo. Basta olhar o chefe da Fundação Palmares, né? Eu acho que é um exemplo claríssimo disso. Né? Alguém no chat está falando que o sonho do oprimido é ser opressor. Eu não vejo que o sonho do oprimido seja ser opressor. Às vezes o sonho do oprimido é não ser oprimido e desvalorizado só porque ele é, né? Eu não acho que um cuiabano queira ser de São Paulo. Eu acho que língua é questão de identidade. Né? Por exemplo, eu sou goiano, criado no Mato Grosso. Eu tenho minha característica linguística, e quando eu ouço alguém dizendo que o gaúcho fala engraçado e fala errado, ou o nordestino fala errado, a gente, como professor de língua, você tem que, no mínimo, dar essa noção à pessoa que uma língua é feita de variedades. Se em um momento você precisa utilizar a norma um pouco mais próxima da culta, porque você está diante de uma plateia e está dando uma palestra, em outro momento, com os seus amigos no bar, não é necessário. Né? Mas eu acho que não é essa dicotomia, eu acho que não. O Caio está falando aqui, Paola. Paola e Maria, estamos tendo uma grande formação verdadeira e prática desses dois grandes mestres. Uma aula. Agradeço a vocês. A gente fica feliz, né, Paola? Ai, que gracinha. Obrigada, Caio. Eu também adorei. De minha parte, eu encerrei, Paola. Eu também, gente. Eu queria ter um negócio desse aqui todo dia, né? Eu acho que se a gente tivesse um bate-papo desse para discutir linguística e discutir essas questões que atravessam a gente enquanto sujeitos e são constituintes da nossa identidade, da nossa cultura, né? De repente, a gente não estaria vivendo tantas coisas que a gente tem vivido, né? A gente conseguiria resposta para muitas outras coisas. Eu fico até com medo de falar alguma coisa assim e estar me posicionando de uma maneira, né, que eu não deva. Mas é um prazer estar aqui com vocês, ouvir vocês falando e poder sempre aprender um pouquinho mais. E o que mais me deixa feliz é saber que o pessoal que está lá do outro lado, né, está assistindo a gente e está satisfeito com as palestras que têm ocorrido aqui, né? Em ouvir vocês, professores, e aprender com vocês também. Eu agradeço, Paola, Cida, por me convidarem para participar desse debate. Eu até havia dito para o Márcio, olha, eu vou fazer uma fala bem informal lá, viu? E eu tenho certeza que você vai aprofundar no negócio, você aprofundou mesmo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse debate. Estava até comentando com o Márcio que a gente, por conta de nossas atividades pessoais, a gente tem se afastado um tempo. Mas parece que nós estamos conectados sem saber, porque ele está praticamente estudando o que eu estou estudando também, mas até pensei na escola.
O Márcio está lendo minha mente, eu estou lendo a mente do Márcio. Então, assim, eu fico muito feliz e espero que as pessoas que estejam nos assistindo, que vão depois assistir, no caso, que elas usem isso na sua prática, usem isso na sala de aula para tentar mudar esse mundo bem focado na cultura dominante, inglês americano, inglês britânico. Existem outras culturas e outros povos por aí que também falam inglês. É só isso, muito obrigado. Eu quero agradecer também, e como eu gosto muito de ler filosofia, gostaria de terminar com uma colocação em cima disso, né? Eu trabalhei com o Paulo na FISC, eu estava estudando, ele já era professor lá, eu era aluno do Vanderlei e ele trabalhava como professor, né? Ele foi inspiração por um bom tempo, aprendi muito com ele, né? A gente brigou muito também, né? Paola me deu aula na segunda licenciatura, eu conhecia já há um bom tempo, a professora é uma mentora, né? Então tem uma frase filosófica que diz que se assim a gente consegue discutir nesse nível e discutir nesse nível alto, né? A frase filosófica diz que se eu conseguir chegar a essa altura é porque eu me apoiei nos ombros de gigantes, senão eu não teria chegado aqui, né? Então assim, eu sou muito fruto do CELIG, fruto da segunda licenciatura, fruto do FISC lá que eu estudei com os meninos e fruto dessas andanças da gente e tem as pessoas como um exemplo, né? E sempre aprendendo. Agradecer de novo e nós estamos aí sempre à disposição. Que bonito. É isso. Eu quero agradecer a todos vocês de novo, né? Realmente foi muito boa a apresentação de vocês, realmente. Muito obrigada a cada um de vocês. Meninos, muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela participação de todos que estão assistindo a gente também. E eu quero aproveitar e convidar a todos para a Cybermesa CELIG Talks na quarta-feira, dia 17, com as professoras mestra Priscila Aline Rodrigues Silva e a professora mestra Raíssa Duarte Marques Cabral. Elas vão falar sobre inglês na escola pública, histórias de fracasso e superação. Então, meninos, vocês também estão convidados a participar conosco na quarta-feira, a partir das 19 horas. Amanhã não tem, mas quarta-feira a gente está de volta. Muito obrigada, gente. Um beijo. Boa noite para todos.